Eu estou aqui com o Jonathan Aguiar, que tem 15 anos de história na TOTUS, muito focado em transformação digital e vendas, e hoje ele é Head de Sales Engineer. Para começar essa história, eu quero que você fale mais um pouquinho sobre você e me conte o que é ser um Head de Sales Engineer. Bom, Kate, muito obrigado pelo convite. E essa é uma pergunta interessante, viu? Que se eu soubesse, eu acho que eu não poderia cobrar tão caro quanto eu cobro, tá? Há 15 anos tentando descobrir o que é isso, o que isso faz. Mas brincadeiras à parte, Sales Engineer é uma parte da nossa organização que preocupa muito como que a gente pode apoiar as empresas a transformar as oportunidades em melhores receitas, né? Eu faço parte hoje de uma unidade de negócios da TOTUS, que é a RD Station, que ela tem uma preocupação muito conectada com resultados nas empresas. Como que a gente utiliza tecnologia para fazer com que as empresas tenham a melhor performance comercial, consiga oferecer uma melhor experiência para os seus clientes e no final do dia, o que é mais importante, vender mais. Maravilha. E me conta, o que muda na experiência do cliente com a inteligência artificial? Qual o impacto que ela traz para as nossas relações e para os nossos negócios? Essa é uma outra pergunta muito interessante. E hoje tudo é sobre inteligência artificial, né? Tem uma hype muito grande com relação à inteligência artificial. Acho que ela está impactando todos os canais, todas as formas de interação. Mas eu acho que o que é mais impressionante dentro desse contexto é a capacidade que a inteligência artificial tem de criar hiperpersonalização. Como que ela consegue conhecer muito bem as necessidades dos clientes, as necessidades dos consumidores e conectar isso exatamente com qual a proposta de valor que a empresa está levando, né? Isso é bem interessante porque quando a gente pensa em uma inteligência artificial nos atendendo, a gente pensa que vai ter um certo afastamento ou que vai ser uma coisa padronizada. E a hiperpersonalização ela vai no caminho contrário. Na verdade, ela procura te entender ao máximo, te mapear ao máximo, criar ali todo o teu contexto para que realmente você se sinta próximo, para que gere essa proximidade. E aí, puxando esse gancho, cada vez mais a gente quer um atendimento ágil e profundo. O que muda no relacionamento? Qual o comportamento do cliente que está fazendo esse movimento avançar cada vez mais rapidamente e nesse mundo cheio de incertezas? E esse é um ponto importante, né? Porque às vezes a gente é levado a pensar que as pessoas não gostam de atendimento por inteligência artificial. Na verdade, a gente não tem paciência. A gente não tem problema em ser atendido por inteligência artificial desde que ela consiga resolver o nosso problema. Mas a gente vem de uma série de experiências negativas com chatbots que não eram inteligentes, que faziam a gente repetir várias vezes, e quando a gente finalmente chegava a um atendimento humano, a gente tinha que repetir tudo aquilo que a gente já tinha repetido por um bot. Então a gente tem tido boas experiências em empresas que têm implementado inteligência artificial para resolver questões de baixa complexidade, né? Então, se eu quero tirar uma dúvida sobre onde está o meu pedido, né? Se eu quero solicitar uma segunda via de fatura e eu conseguir isso de uma forma mais rápida através de inteligência artificial, não tenho problema nenhum relacionado a isso. Inclusive, 92% dos brasileiros já interagiram com inteligência artificial de forma intencional. Ou seja, não é aquela que você é exposto sem o seu consentimento ou sem o seu conhecimento. O Brasil é o país que mais teve adesão à inteligência artificial. Então, eu entendo que hoje os clientes têm uma certa flexibilidade e um nível bom de aceitação com relação à inteligência artificial, desde que isso melhore o dia dele, desde que isso promova melhores experiências e mais personalizadas. E com relação à recorrência, com relação a essa interação, na TOTUS a gente acredita muito que inteligência artificial ela é potencializada quando ela está conectada com a inteligência humana. Então, a gente utiliza a inteligência artificial para melhorar e dar mais performance para o time de vendas, mas a gente utiliza também a ideia de uma inteligência humana para criar empatia, para entender somente aquilo que um ser humano consegue entender. Bom, vamos falar sobre o futuro do cliente, ou talvez o cliente do futuro? Me fala quais tendências vão impactar o relacionamento dos clientes e a nossa vivência e as nossas jornadas de negócios em relação aos clientes. O que tem de segredo aí em tecnologia e também em comportamento? Boa. A gente fala muito sobre inteligência artificial conectando e melhorando a relação com os clientes, né? Acho que a experiência do cliente ela vai ter que ser cada vez mais personalizada e mais conectada aos interesses dos clientes. A gente não tem pouco tempo hoje para perder com informações que não são relevantes, para informações que não estão conectadas com o interesse do cliente. E é muito comum, às vezes, você perceber clientes diferentes compram o mesmo produto por motivos diferentes.
Entender essas características vai ser fundamental para que a gente consiga ter uma melhor performance em vendas. Ou seja, entender qual que é a característica daquele cliente, qual que é o valor que eu estou levando para aquele cliente para que eu consiga ter uma abordagem cada vez mais assertiva. Isso melhora tanto a experiência do cliente, porque eu estou levando para ele informações que são relevantes para ele, mas também melhora a performance de venda do meu time de vendas. Se eu conheço o cliente, eu sei o que é importante para ele, eu vou fazer a abordagem com aquele cliente baseado no que é relevante para ele. Esse é um ponto muito importante, né? Quais as características em comum dos meus clientes? Por que essas pessoas se relacionam com a minha marca? Por que eles compram o meu produto ou contratam o meu serviço? E entender isso ajuda a mapear o mercado e saber quais outras empresas ou consumidores têm aquelas mesmas características, mas que eu ainda não me relaciono com eles. E de que forma que eu vou alcançar esse público. Isso é importante. A gente que vive em tecnologia sabe que dados é o segredo para que a gente possa realmente conseguir gerar visões preditivas. Quais os desafios em dados que as empresas enfrentam? Quais os problemas que as empresas estão enfrentando para mudar a experiência do cliente, para gerar essa nova visão de experiência do cliente, ainda com tantos problemas e com tantos desafios? Essa também é uma pergunta muito interessante, porque a gente veio de uma geração onde a gente falava que dados é o novo petróleo, é a nova riqueza. E a gente nem conseguiu superar isso, e agora inteligência artificial é o novo acho que petróleo. Precisamos avisar, né? Vamos fazer um alerta, a gente ainda não resolveu dados. Não resolveu dados. E o pior do que isso, a gente tem visto problemas estruturais com a implementação de inteligência artificial que são ocasionadas por dados não estruturados. Porque a inteligência artificial ela vai tomar ações, ela vai tomar decisões, tanto agentes, assistentes, independente de qual aplicação que você tem em inteligência artificial, baseado em dados. Se você não tem dados estruturados, provavelmente a sua inteligência artificial ela não vai ser assertiva. A gente, inclusive, tem pensado alguns projetos em clientes, projetos grandes que antes de implementação de inteligência artificial, a gente tem que implementar uma curadoria, uma higienização de dados, todo um processo para validação sobre como que eu vou treinar essa inteligência artificial. Algo que a gente faz muito na TOTVS, tem sido muito assertivo, quando eu vou analisar um agente para apoiar um SDR digital de inteligência artificial, eu levo em consideração as vendas que eu tive maior sucesso. Então, qual foi a jornada de venda que eu tive maior sucesso? Que eu tenho maior NPS? Qual foi o comportamento que mais deu certo? E isso serve para servir de base para que eu consiga continuar fazendo um treinamento contínuo dessa inteligência artificial, para que ela consiga apoiar o meu time de vendas de forma assertiva. A gente consegue implementar algumas características no processo comercial que ajuda bastante nesse sentido. Por exemplo, qual que é a oportunidade que tem maior chance de conversão? Isso não é sobre inteligência artificial. É sobre uma gestão de dados, onde eu consigo processar aquele volume de informações e entender qual que foi a jornada de venda que eu tive melhor retorno do cliente, que eu tive maior efetividade de vendas e que eu tenho um cliente mais satisfeito. Com base nisso, eu consigo olhar para a minha massa de dados e aí sim a inteligência artificial consegue apontar o caminho de onde que eu consigo ter melhor performance em vendas. Beleza. Não, é essencial. Acho dar esse passo atrás e olhar dados como uma fonte realmente de petróleo, mas com um senso crítico aí para conseguir minerar e realmente ter essa visão. E aproveitando, voltando um pouquinho então ainda sobre os nossos problemas, né? Os problemas que nós temos para resolver. Durante muito tempo a gente investiu em portais, investiu em experiências do cliente que levavam eles para alguns cenários. E agora está tudo no WhatsApp. Né? As pessoas, em pouco tempo, creio que não estarão mais nem visitando portais para fazer compras. E aí, como é que a gente se prepara para responder tão rapidamente para essa transformação ágil e que nos leva a adotar novas tecnologias rapidamente? Existem alguns caminhos, né? O primeiro que isso é uma verdade absoluta. No Brasil, a gente tem o WhatsApp instalado em 99% dos dispositivos móveis. Sim. Amamos o WhatsApp. Amamos o WhatsApp. Né? Acho que nem cabe aqui a gente perguntar o porquê que isso aconteceu, mas de fato que se a sua empresa não está no WhatsApp, se você não está conectado no WhatsApp com o seu cliente... E B2B, B2C, né? B2B, B2C. Provavelmente o seu vendedor está conectado com esse cliente de WhatsApp. Perfeito. Então a pergunta é o quanto eu quero ter curadoria dessa relação do meu cliente através do WhatsApp, porque ela vai acontecer. É dessa forma que o cliente vai entrar em contato com a sua empresa. E ter ferramentas que ajudam a ter essas informações, fazer curadoria, fazer todo o processo de gestão dessa comunicação é fundamental para que a gente consiga garantir uma comunicação assertiva com o cliente e, principalmente, a posse desses dados, a posse dessas informações.
A gente falou aqui nas questões anteriores sobre gestão de dados e sobre inteligência artificial. Se eu não tenho acesso a essa massa de informações que hoje está no WhatsApp do meu time de vendas, que está no WhatsApp do meu time de atendimento, eu perco uma grande oportunidade de ter esses dados e futuramente implementar uma inteligência artificial assertiva. E de fato, né, qualquer solução de comunicação com o cliente, ela tem que ser WhatsApp first. Ela tem que primeiro privilegiar uma comunicação onde o cliente está. Afinal de contas, você tem que estar onde o seu cliente está e não onde você gostaria que ele estivesse. Não implementar e ter mais uma jornada de UX para que ele aprenda a acessar o seu portal, gerir o usuário e senha do seu portal. E se ele já está no WhatsApp, provavelmente ele já está conversando com alguém da sua empresa por ali. E um outro ponto que eu acho muito importante também, que é transformar todo ponto de contato com o cliente como uma oportunidade real de fazer negócios. Né? Eu tenho que conseguir possibilitar que o cliente me contrate, que ele compre um produto meu, que ele acesse alguma informação através do WhatsApp. Porque eu preciso facilitar essa jornada de compra dele. Essa compra ela tem que ser fluida. E omnicanalidade. Se ele quer falar comigo no WhatsApp, eu vou estar lá no WhatsApp. Se ele quer me ligar, eu vou atender ele. Se ele quer mandar e-mail, eu tenho que responder isso. E toda a minha estrutura de vendas e atendimento tem que estar conectada. Afinal de contas, isso não pode estar em silos, né? De repente ele começou um contato via WhatsApp, depois ele ligou por telefone, ele não quer contar essa história de novo. Alguma coisa naquele canal não funcionou, mas o atendimento tem que estar funcionando independente. Ele é um só, né? Exatamente. A empresa que criou silos e canais diferentes e ela tem a responsabilidade de fazer essa conexão. Boa, exatamente. Bom, a gente está vivenciando a segunda temporada do Inova Craft e ela é toda voltada para a experiência do cliente, onde a gente vai prototipar 9 ideias dos nossos times de negócios para criar soluções para os nossos clientes. A gente entende isso como uma forma de aceleração e de aproximação do cliente. O que você acha disso? O que você acha dessa jornada e estar aqui participando dessa história? Kate, primeiro eu queria dizer que foi a melhor ideia que eu já vi em 2025. Para tudo. Essa forma de implementar inovação é algo fantástico, porque a gente consegue testar muito rápido. Aqui, como um grande parceiro de tecnologia da Craft, a gente está tendo acesso a informações que talvez a gente demoraria meses para entender quais são os desafios e como que a TOTVS poderia ajudar dentro desse contexto. Perfeito. Então aqui a gente está conseguindo ter acesso a uma série de informações sobre, de fato, como que os nossos produtos, como que as nossas soluções podem conectar as necessidades e o que a Craft está olhando para o futuro. Então isso dá uma oportunidade única pra gente. Inclusive, eu quero replicar isso várias vezes, vou dar essa ideia em vários clientes que a gente visitar. Porque ao invés da gente seguir um modelo convencional, de fazer um assessment, de fazer uma análise de mercado, de testar hipóteses de experiência de consumidor, de entender, cara, a gente senta aqui 2 dias, entende com profundidade, a gente conecta com o usuário, a gente conecta com os problemas dos clientes, a gente conecta com todas essas informações e a gente consegue prototipar e propor uma solução que de fato para de pé. Ou seja, a gente consegue avançar em uma série de validações que em meios normais provavelmente a gente gastaria um tempo absurdo e não teria o mesmo nível de assertividade. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa e está sendo fantástico viver isso aqui com a Craft. Maravilha! Bom, eu quero te agradecer por tantos insights, por tanto aprendizado e seguimos juntos. Obrigado pelo convite mais uma vez, Kate. Foi um prazer estar aqui com vocês.